Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí dando mais um início ao nosso estudo aí da semana, né? Nosso tema de hoje é falar sobre mediunidade, né? O objetivo do nosso estudo de hoje, da nossa live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade, né, da mediunidade, a responsabilidade do médium, né, diante aí do trabalho mediúnico, né, se a mediunidade é uma missão, né, e outras coisas que foram surgindo aí durante a conversa. Vamos lembrar aí a todos, né, que o nosso objetivo de maneira alguma é fechar, né, conhecimento, ou fechar informação, ou fechar opinião sobre qualquer situação, mas sim, né, dar a nossa humilde contribuição aí nesse diálogo, nesse raciocínio, né, nessa reflexão sobre o processo mediúnico, que é uma ferramenta, né, conforme foi prometido pelo próprio Cristo, né, onde a gente teria aí a oportunidade do intercâmbio, né, do Consolador prometido. E dentro aí, né, da humanidade nós vamos encontrar, né, a mediunidade difundida entre os mais variados campos religiosos. A doutrina espírita ela não é de maneira alguma portadora ou senhora dos princípios da mediunidade, apesar da mediunidade estar diretamente ligada com o processo da criação, da estruturação e da organização da doutrina espírita, nós reconhecemos que ela faz parte, de todas as vertentes religiosas e até não religiosas, sabendo que cada grupo vai interpretar e vai adotar uma nomenclatura, de acordo lá com os seus conceitos e com a sua visão, o que reflete, é claro, a caminhada evolutiva de cada ser. Não existe aí certo e errado nessa questão interpretativa, e sim, a capacidade e a busca de cada um, dentro aí dos seus parâmetros de conhecimento. O nosso objetivo, como a gente já falou, é dizer um pouco sobre essa questão da mediunidade. Muita gente fica preocupada, sobre uma certa ética dentro da mediunidade, e a gente sabe que isso é algo que tem sido aí, motivo de queda de muitas pessoas, porque muito ao contrário do que a gente pensa, a mediunidade ela não concede ao médium nenhum tipo de facilidade, nenhum atestado de evolução espiritual, de ser melhor de quem quer que seja. Muito pelo contrário, a mediunidade é um compromisso, é uma percepção, uma característica inerente a qualquer ser humano, variando aí, na sua profundidade e na sua interação. A gente sabe muito bem disso. E o que acontece? Uma das coisas que a gente, aí no contato com a espiritualidade, que a gente lê nas obras, estudando, principalmente as obras do Kardec, os livros do Chico, que vão ser aí basilares para quem quer entender um pouco mais sobre mediunidade, sobre a vida além da vida, nós vamos perceber, que existe um padrão ético-moral, daqueles que irão lidar com o conhecimento mediúnico. O primeiro deles, é a busca incessante pela própria melhora, sabendo que nós aqui, seres humanos, somos seres perfectíveis, mas não perfeitos, ou seja, nós somos tendentes a nos melhorar, mas estamos longe dessa condição ainda, há que não se iludir, dado a percepção mediúnica de quem quer que seja. Nem o médium se iludir com as próprias percepções, nem permitir que outras pessoas vejam nele um eleito ou alguém que está além da qualidade humana. E a outra questão, que é bem falada sempre, é que não se deve vender a mediunidade. Quando a gente fala vender a mediunidade, é muito mais profundo do que aquelas pessoas que comercializam valores, que recebem, por uma carta, ou por uma notícia, ou por uma orientação. É bem além disso, apesar de envolver também esses que fazem mercantilização do dom mediúnico. Nós vamos lembrar também de todas as pessoas que têm algum ganho, seja social, afetivo, econômico, inerente dessa característica, dessa questão, que é a qualidade ou o estado de ser médium. Vamos lembrar que o médium é aquele que percebe os espíritos em qualquer grau. O Kardec ele fala para a gente que todo aquele que percebe os espíritos em determinado grau é considerado como médium. Aqui os espíritos eles vão desenvolver isso com a gente, explicando que todos somos médiuns.
né? Apesar de que algumas pessoas vão possuir, né, uma mediunidade mais aflorada, mais ostensiva, mais perceptiva, e outros vão desenvolver uma mediunidade, ou já vão ter essa mediunidade mais intuitiva, mais latente, né, menos, vamos dizer assim, aparente, mas não menos impactante, né? Dado que, né, segundo lá os amigos espirituais, né, os espíritos de ordinário nos dirigem, ou seja, nós estamos debaixo da influência espiritual uns dos outros o tempo todo, inclusive de encarnados para encarnados. A vida nada mais é do que um grande oceano de pensamentos, emoções, ideias, sensações, né, nos quais todos nós estamos mergulhados e que nós escolhemos determinada corrente de pensamento, determinada corrente que nos atrai e seguimos junto àquela corrente, fortalecendo as suas ondas, né, ou obstando-as, né, ou seja, ou a gente resiste a determinadas ondas ou a gente acompanha, né. Mas a gente falando dessa questão, né, nós vamos ver que muita gente chega na casa espírita, fica preocupado, se eu tenho uma mediunidade e eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço, como é que acontece. Vamos lembrar que ninguém é obrigado a nada. Os médiuns, apesar de terem compromissos, eles não têm obrigações. É diferente ter compromisso com obrigação. Tá? Nós sabemos que como a tendência é que a mediunidade se espalhe, né, e a mediunidade que eu falo aqui é ostensiva, já que, né, a intuitiva já é natural, mais e mais pessoas vão despertar, né, para suas percepções. E esse é o objetivo mesmo. Né? Nós vamos começar a perceber a mediunidade nas pessoas à nossa volta, nós vamos começar a perceber nos nossos filhos, nos nossos pais, naquela tia, naquele primo, naquele conhecido. E em determinado momento nós vamos começar a perceber em nós mesmos, né? Através dos caminhos da intuição, que vão se construindo aí em outras, né, percepções, em outras realidades. E muita gente, né, se sente constrangida a trabalhar a mediunidade. Né? E quando a gente pensa em trabalhar a mediunidade, vem logo na cabeça da gente aquela ideia de que eu tenho que ir para a casa espírita, fazer um curso de mediunidade e depois começar, né, a participar de uma reunião mediúnica. Né? Esse realmente é uma das formas de se trabalhar a mediunidade e uma das formas bem equilibradas quando, né, tanto a casa espírita quanto o médium, né, se tornam sustentáveis no trabalho. Ou seja, você tem uma casa espírita equilibrada, né, que te dá sustentação, e você, enquanto médium, busca também a sua melhora. É um ótimo trabalho. Entretanto, a mediunidade é muito mais do que isso. Né? Existem médiuns em todas as áreas da humanidade. Um professor é um médium, um médico é um médium, um cientista, né? Um policial, uma dona de casa, todos são instrumentos de algo. E mais importa, né, aprender a ser instrumento do bem do que aprender a utilizar um instrumento sem saber o que fazer com ele. Então a mediunidade ela é mais ferramenta, tá, do que objetivo. Então, quando eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu tenho que perguntar por quê? Para quê? Eu quero desenvolver a minha mediunidade para atender a minha curiosidade, eu quero desenvolver a minha mediunidade para ajudar alguém, eu quero desenvolver a minha mediunidade para aquilo não me incomodar mais. São esses três, mais ou menos, que aparecem aí. Alguns companheiros, né, quando às vezes debaixo de processos obsessivos, de perseguições espirituais, né, de desequilíbrios vários, acreditam, né, que se internarem num grupo mediúnico, num trabalho mediúnico, vai resolver os seus problemas. De certa forma vai colaborar, mas o que resolve realmente é o que? A mudança das nossas atitudes, das nossas ações e dos nossos pensamentos. Se não há mudança de pensamento, não há mudança de vida. Os espíritos são muito claros com isso. A nossa vida é construída a partir dos nossos pensamentos. Somos o que pensamos acima de tudo. Né? E quando não pensamos, o que acontece é o quê? Nós vamos seguindo ondas pré-determinadas pelas nossas escolhas anteriores, né? Ou pela influenciação de outros. Então, o próprio processo de despertar a mediunidade é um processo de buscar maioridade espiritual. E muitos de nós, né, vão ter na mediunidade uma ferramenta de crescimento e outros vão ter uma ferramenta que vai cair no pé, né, vai machucar. É uma coisa que é interessante da gente pensar. É uma coisa que a gente tem que refletir aí com muito cuidado. Né? A gente fica pensando assim. Então as pessoas reencarnam com compromisso na mediunidade, reencarnam com compromisso, mas não com obrigação.
né? Todo médium ele tem compromisso de utilizar a sua mediunidade para o bem. Assim como eu tenho compromisso de utilizar as minhas mãos, a minha voz, a minha presença, né? Então, assim como eu tenho compromisso de utilizar os recursos que estão ao meu alcance, eu tenho compromisso, tá? Mas o recurso em si não vai dizer se eu sou melhor ou sou pior, e sim o uso que eu estou dando para ele. Então a gente vê, né, muita gente na casa espírita muito preocupado, querendo desligar a mediunidade, que é uma lenda, tá, gente? Não existe esse negócio de desligar a mediunidade, tá? Porque a espiritualidade não mutila ninguém. O que acontece muitas vezes é que a pessoa se equilibra e aquelas influências que ela considera que são mediúnicas e perniciosas desaparecem, tá? Então o que acontece? Tem um espírito me perseguindo, né? Não vai ser a espiritualidade me fazer deixar de perceber esse espírito de maneira ostensiva que vai fazer com que o espírito pare de me perseguir. O que vai fazer com que isso mude é o que? É a mudança do meu comportamento, né? Eu fazer aquilo que nós chamamos de reforma íntima, né? Que é um processo de transformação, de busca de se aprimorar. E né, nesse caminho, mudando a minha vibração, os espíritos inferiores se afastam. Aí parece, nossa, eu não sinto mais aquilo, desligou a minha mediunidade. Não desligou nada, somente houve uma mudança, né? Assim como muitas pessoas que têm uma mediunidade até mesmo equilibrada, né, e que por algum momento se desequilibram em algum aspecto, atraem para si companhias, né, que anteriormente talvez não tivessem acesso ali ao seu campo. Estou vendo o Matheus aqui, né? A gente estava até falando hoje, né? O Matheus estava perguntando como é que a gente exercita a mediunidade em casa, né? Com essa questão de pandemia, né? Nós vamos exercitar pela intuição, né? Nós vamos exercitar através das ferramentas que nós tivermos, né? Primeiro nós temos que saber que tipo de mediunidade que nós temos e para que ela se presta, né? Qual que é esse objetivo mediúnico? Ah, você é um psicógrafo? Tá, você tem que tipo de experiência na psicografia? Ah, você é um vidente? Tá, como é que eu vou trabalhar minha vidência em casa? Eu vou continuar enxergando. Como é que eu vou agir? Eu vou fingir que não estou vendo nada? Eu vou ignorar? Né? Sou fascinado pelo espiritismo. Leio bastante, assisto filmes e a curiosidade é grande. Aproveita e pergunta. O que você quiser perguntar aí, nós soubermos, né? Tem esse porém aí também, né? A gente responde aí com muito carinho, com muito amor. Se a gente não souber, a gente procura saber junto, né? E vai ter outros aí que com certeza vão saber. Mas o que acontece? A mediunidade em casa, né, nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de mediunidade, né? A mediunidade que a gente chama de os fenômenos mediúnicos de incorporação, por exemplo, o médium que fica lá, né, que recebe, né, vou usar uma linguagem bem coloquial, que recebe os espíritos, né, ou seja, fica mediunizado, né, o espírito fala através da boca dele, né? Então esse tipo de mediunidade não é recomendado para você fazer na sua casa, né? Haja vista todos os, né, senões que isso vai gerar, né? Porque você não está dentro do ambiente da casa espírita. Alguns fenômenos vão acontecer, né, que a gente pode categorizar aí como alguns fenômenos anímicos, como a evidência, a audição, né? Esses fenômenos eles não têm uma chave de liga e desliga. Não tem eu chegar aqui e falar agora eu não vejo, agora eu vejo. Entrei dentro da casa espírita, ligou. E saí da casa espírita, desligou, né? Se fosse assim ia ser bem fácil, né? Então o que nós temos que focar não é o fenômeno, mas a nossa preparação enquanto indivíduo durante a nossa vida. Os espíritos nos acompanham, né? Vão ser o reflexo da nossa busca íntima. Mesmo que a gente ainda não seja um ser, né, em equilíbrio total, né, o nosso desejo do bem vai ditar para a gente o tipo de espíritos que irão nos acompanhar. E os espíritos superiores, eles são sempre o quê? Organizados, né? Eles nunca se impõem, né? Então o espírito não vai aparecer para mim na hora do meu jantar, né, querendo psicografar uma mensagem. Muito menos na hora que eu estiver tomando banho. Muito menos na hora que eu for dormir. Né? Vai ter um horário, vai ter um momento ali que talvez o mentor me visite, o amigo espiritual nos visite, e a gente vai entabular uma conversa com ele dentro do nosso limite de tempo. Né? E muitas vezes o espírito pode, por exemplo, digitar uma mensagem curta, conversar, mandar nos chamar a atenção para alguma coisa a fazer, mas não é um fenômeno que a gente chama de um fenômeno ostensivo, porque não envolve a incorporação, não envolve o espírito, né, envolver o médium através e tomar posse do corpo físico dele ali, mesmo que isso seja um tanto quanto aparente só, tá? Que no espírito não entra no corpo do médium, tá, gente? Ele influencia e o médium meio que repete aquilo que o espírito deseja que ele faça, tá? Mas isso não é aconselhável de forma nenhuma de ser feito em casa, tá certo? Por quê? Porque falta estrutura e normalmente esses espíritos que vão fazer esse tipo de coisa não são espíritos equilibrados, né? E
a gente é aquela coisa, um médico pode conversar com você sobre saúde na rua. Ele pode ligar para você e você falar para ele entender mais ou menos o que está acontecendo e te dar um conselho. Mas ele não vai te operar na sua casa. Né? Ele não vai fazer um exame complexo na sua casa. Ele vai te levar para o hospital, ele vai te levar para o laboratório. Né? Existem coisas que por telefone mesmo fala, não, toma uma aspirina, nem me ligam pela manhã. Né? O clichêzão. Né? Ele pode fazer isso por telefone. Um espírito amigo pode chegar e falar assim, tudo bem, né? Vocês estão trabalhando com cesta básica lá, lembra da dona fulana? Dá uma cesta para ela. Beleza. Outra coisa é o espírito trazer. Não, estou trazendo esse espírito trevoso aqui que precisa ser doutrinado aqui, vai ser hoje aqui na hora do seu jantar. Né? Aí já é uma coisa diferente. Então, né, coisas mais simples, né? Nós vamos ver o Chico. O Chico, ele conversava coloquialmente com o Emmanuel em vários lugares diferentes, mas o Chico não ficava mediunizado pelo Emmanuel e o Emmanuel falava através da boca dele no meio da rua. Coisa que dentro da reunião mediúnica acontecia. Então nós temos que ter ali um critério, né, do que acontece. Poderia comentar sobre o relato dos médicos que faliram no compromisso mediúnico nos livros mensageiros? É assim que acontece? Vejo pessoas que fogem desse compromisso e ficam a pensar no futuro delas. Então, o livro Mensageiros, né, a segunda obra do André Luiz, ele vai começar o livro, né, com o André Luiz lá no nosso lar encontrando com vários médiuns falidos, ou seja, pessoas que tinham uma missão específica no campo da mediunidade, tá? E que fugiram ou faliram nela de algum aspecto, ou dirigente, ou médio ostensivo, né? E são vários relatos que nós vamos encontrar ali. Nós temos que entender que aquilo ali não é o caso de todas as pessoas que possuem mediunidade. Nem todas as pessoas que têm uma percepção mediúnica reencarnam com o propósito de serem médiums de trabalho. Tá? É diferente. Eu tenho uma mediunidade não quer dizer que eu tenho que ser espírito e sentar na mesa da comunicação, não. Né? As pessoas que nascem com esse compromisso de fazer um livro disso ou aquilo, eles reencarnam com aquele compromisso. A chamada delas é bem mais forte. Né? O caso daqueles companheiros no livro nosso eram pessoas que reencarnaram especificamente para trabalhar a mediunidade, e não pessoas que tinham mediunidade e que deviam ter trabalhado. É diferente. Né? Então ali nós temos companheiros que tiveram chamamentos constantes para a mediunidade durante toda a vida. Né? Aquilo era meio que o centro da encarnação deles, tudo que acontecia com eles girava em torno da mediunidade, e eles fugiram deliberadamente do trabalho, ou então venderam o trabalho, malbarataram o trabalho, que é diferente da pessoa que só percebe, ou sente, ou tem uma sensação, e aquilo ali não quer dizer muito para ele. Né? Isso é diferente. Né? Tudo aquilo que é a nossa missão vai bater na nossa porta muitas vezes. Tá? Há possibilidade de que um espírito possa passar uma mensagem para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não seja doutrinador? Sim. O doutrinador normalmente é a pessoa que conversa com o espírito na reunião. Né? Esse nome a gente nem usa muito, não, que é um nome que eu acho até feio, né? Doutrinador, né? Prefiro evangelizador. Né? É bobagem, né? Não, mas doutrinador da ideia que você vai bater, brigar com o espírito, né? Normalmente na reunião mediúnica, o dirigente ou o doutrinador, né, o evangelizador é aquela pessoa que não tem uma mediunidade e que fala com o espírito através do médium. O médium está lá relatando alguma coisa, o espírito está falando através de mim, e aquela pessoa fala assim, não, me conte o que está acontecendo, me explica, bem-vindo, né? Nós estamos numa casa. Essa é a função do doutrinador. Mas o espírito ele pode se comunicar diretamente com o médium através de uma mediunidade de vidência, ou de audiência, ou de clarividência, ou de clareaudiência. Por exemplo, o espírito chega aqui, né, na minha frente e fala assim, Marcelo, bom dia. Eu falo, bom dia, eu penso, né, porque falar eu fico meio caro de maluco, né? Ele pode aparecer comigo, para mim aqui conversar comigo, que é diferente do espírito que vai na reunião mediúnica, que vai utilizar o meu corpo, né, e que vai falar com as pessoas através de mim, tá? São fenômenos parecidos, mas diferentes. Né? Então, a mediunidade ela vai envolver esses aspectos. Tá? Alguns médiuns eles só conseguem perceber os espíritos de maneira da incorporação. Ou seja, a única forma que ele percebe o espírito é ele se sentando na reunião, fechando o olho, e o espírito falando através dele, se expressando através do corpo dele. Ele não vai ver espírito, ele não vai escutar espírito em lugar nenhum, ele só vai ter sensação. Tá? Outros médiuns eles não têm esse tipo de sensação, mas eles veem o espírito igual encarnado. Outros têm os dois. Né? Outros têm um em maior grau, por exemplo, né? Essas mensagens que a gente recebe aí dos amigos aí, que a gente publica aí no Instagram aí. Normalmente essas mensagens são ditadas, né? Ou o Lucas, ou o Liel, ou o outro espírito chega, a gente bate um papo e fala, tudo bem? Tem uma mensagem aí, escreve aí, meu filho. Eu vou lá, escrevo, né? O que ele está ditando, né? É uma psicografia por ditado. Eu escrevo a mensagem e passo aí para uns companheiros primeiro, depois eu publico lá no Instagram.
Né? Então, assim, é bem simples o processo. O espírito não entra dentro de mim, nem nada disso. Ele me fala, eu vou escrevendo o que ele vai falando, porque eu sou audiente. Né? Eu consigo ver e eu consigo escutar o espírito, que é diferente. Né? Se eu estivesse na reunião mediúnica, né, por exemplo, quando eu vou para casa espírita, estou na reunião mediúnica, a psicografia ela pode funcionar mesmo, eu de olho fechado escrevendo lá. Normalmente funciona assim. Quando eu estou na minha casa, é um processo mais resumido, mais simples. Né? Por quê? Porque a minha mediunidade permite isso. Algumas outras pessoas não vão dar conta, ou vão dar conta de um jeito diferente. Mas o que não é adequado é, por exemplo, eu dar passividade para o espírito de dentro. Imagina os meninos aqui de casa ficar tudo doido. O que é isso? Né? Mas você tá maluco aqui, tá falando que ele é o Joaquim, José, não. Isso é desequilíbrio. Né? Então, essa que é a questão toda da mediunidade, né, que a gente vai estudando. Gente, só vou abrir a porta aqui que tem um espírito de gato batendo na porta. Pera aí. Pode entrar. Se não abrir, fica batendo na porta durante o estudo, né? Dá um tchau pra eles, vovó. Essa aqui é a gatinha. É o Miau, né? Vulgo Isis. Né? Minha gatinha velhinha de quase 13 anos de idade. Vai lá. Quando a gente vai fazer estudo, ela fica batendo na porta. É assim, todo dia, né? Então, mas é isso aí. Voltando aqui para a questão do estudo, né? Nós estamos falando um pouco sobre a questão da mediunidade, né? Então, na nossa casa, os fenômenos mediúnicos vão ser mais sutis, né? Em fenômenos mediúnicos mais impactantes, o melhor lugar é a casa espírita. Lembrando, é aquele mesmo critério. O médico ele pode conversar de saúde com você pelo telefone, pela sua casa, mas ele vai te operar aí no hospital. Ele não vai trazer o equipamento. Né? Não adianta eu falar para um dos nossos amigos aí que é médico, vem me operar aqui em casa, aqui, eu deito aqui na cama, aqui, passo um álcool gel aqui na testa, aqui, você abre minha cabeça aqui com uma faca de cozinha. Não vai rolar, né? Mas ele pode me ligar e me mandar, né? Como já fizeram várias vezes aí, né? Pode me mandar, toma isso aqui, bebe aquilo ali, come isso, evita isso aí. Os espíritos fazem com a gente também. Né? Eles conversam, né? Eles têm esse contato. Mas uma coisa mais aprofundada, nós vamos precisar do ambiente da casa espírita. Por quê? Porque o ambiente da casa espírita é o hospital do mundo espiritual. Lá eles têm os equipamentos, eles têm a equipe, lá eles têm tudo que eles precisam para poder facilitar o processo mediúnico, tá certo? Então, você não opera a cabeça em casa e você não dá comunicação para o espírito, né? Ostensivamente através da sua, né? Fechando a linha aqui, tem o espírito falando aqui. Muita gente faz isso e isso é desequilíbrio, tá, gente? Então, assim, não precisa de fazer isso, tá? Os espíritos continuam à nossa volta, eles nos intuem do mesmo jeito, né? Muitas vezes a gente está aqui, a gente percebe os espíritos, né? Mas a gente não precisa fazer disso um espetáculo, tá? Porque a gente sabe que eles estão intuindo a gente. Eles estão aqui, né? Pode ter certeza, né? Se não tiver, nós vamos, né? Mas isso quer dizer que a gente tem que ficar aqui vigando o olho, falando, tem espírito aqui, espírito aqui, vocês viram? Isso aí é deselegante e desnecessário, porque o fenômeno mediúnico em si ele é sutil, né? E o mais importante não é saber se tem um espírito aqui do meu lado, o mais importante é a mensagem que se passa, né? Então nós temos que sempre ater isso. A forma é nada, a essência é tudo, né? O Emmanuel diz que os médios em geral são almas que faliram desastradamente, que regressaram para se sacrificar e fazer de muitos que desviaram. O que dizer desse afirmativo? Para os médios de trabalho, com certeza. Todos aqueles médios que você vê na casa espírita, lá os Marcelo da vida, lá que você vê lá carregando cesta básica, lá, né? Fazendo palestra lá, indo de manhã, de tarde, de noite na casa espírita, são esses médios mesmo aí que o Emmanuel fala. Não é todo mundo que possui mediunidade, senão estaria a população do planeta Terra inteiro dentro dessa regra. Tá? O médium, que é o que precisa se sacrificar, normalmente é aqueles que estão atrás do trabalho. Tá? É aquele que vai não querendo ir, é aquele que fica reclamando da vida, que vai na reunião mediúnica e depois liga para fazer fofoca do companheiro da reunião porque não gostou da roupa dele, porque falou que, né? É esse médium aí. Né? Como saber se somos médios de trabalho? Que sentimento? O que você quer? O médium de trabalho vai ser atraído para casa espírita, tem jeito. Você vai tentar sair, vai falar que o povo é chato, pega no seu pé, mas você não consegue sair nunca, né? Claro que existem pessoas que através do livre-arbítrio fogem do seu compromisso, né? Isso existe sim, gente, com certeza. Mas a gente não pode generalizar nenhum aspecto nem outro,
né? Como a gente estava falando aqui, o médium, né, de trabalho, ele tem isso dentro da consciência dele. A questão da mediunidade é algo que é, vamos dizer assim, um dos pontos principais da encarnação dele. A vida dele, de certa forma, gira em torno da mediunidade, mesmo que ele não queira. Aí que está a questão, né? Diferente da pessoa que às vezes ela tem uma percepção, ela viu o espírito. 10 anos depois, sinto, eu fui lá no enterro da Dona Maria, ela me deu um negócio esquisito. 10 anos depois, diferente. De uma pessoa que o fenômeno mediúnico a acompanha. Né? As pessoas pedem ajuda, ela vê os espíritos o tempo todo, né? Ela percebe a presença espiritual, os mentores que estão lá dando cutucada, meu filho, vou trabalhar, vamos lá, tá lá te esperando, perdoa fulano, vai trabalhar, tá falando. É diferente, a espiritualidade meio que te empurra, te coloca dentro daquela situação. E nós temos o grupo também das pessoas que vão porque querem, né? Que é o mais legal de todas, na minha opinião, né? Que são aquelas pessoas que querem desenvolver mediunidade, que aquilo toca o coração deles de uma maneira, mas eles, tipo assim, eles não reencarnaram precisando fazer aquilo, mas eu quero, tenho vontade, vou lá, vou aprender esse negócio aí, eu gosto disso, né? Que também funciona, né? A missão, gente, a gente fica muito preocupado com essa questão de missão, porque a gente acha que missão, a gente vai chegar no plano espiritual, vai ter que dar conta disso, não fez a sua missão, tá? Né? Mas a minha missão me procurou quantas vezes? A missão bate na nossa porta. Vejam lá no livro, agora voltando lá no livro que o Alan citou, que é Os Mensageiros. Todos aqueles personagens do livro tiveram, né, durante a vida, chamativas para o trabalho mediúnico diretas. O cara chegou lá na casa espírita, né, a espiritual falou, nós temos um trabalho para fazer com você, nós vamos fazer um trabalho aqui, você precisa renunciar. Trabalhei, o cara falou, hoje eu não quero mais saber disso, não, cansei. Aí é outra coisa. Né? Mas eu tô lá bem dormindo na minha casa, não sei de nada, e depois chego no mundo espiritual, os espíritos falam comigo, você tinha uma missão. Eu falo, que missão? Vocês nunca me deram nem sinal disso? Né? Claro que eles vão tornar aquilo patente pra gente. Né? E existem muitos companheiros, como a gente falou, que a missão mediúnica deles não está dentro da casa espírita, está no trabalho. Um médium, um professor médium, um médico médium. Né? Quer dizer que eu vou ficar o olho dentro do consultório lá e da passividade lá, falar, o doutor Fritz está aqui comigo aqui. Não precisa. Né? O que é um médium médico? É alguém que vai estar imbuído do desejo do bem. E ele vai ser assistido pela espiritualidade, mesmo que de maneira indireta, mesmo que ele não perceba. Tem um relato no livro Libertação, que o André Luiz está na rua lá com o Gúbio, né? Aí passa uma ambulância. E nessa ambulância um senhor grisalho, né? Dirigindo, e do lado um espírito iluminado abraçado com ele. Aí o André fala assim, nossa, como é que aquele moço conseguiu um espírito tão iluminado ali? Né? E aí o Gúbio olha assim, né, daquela fixada de olhar, parece que ele está usando a visão de raio-x do super-homem, né, daquela olhada assim, né? E fala assim, com certeza é um irmão que já trabalha no bem, deve ser algum médico em tarefa socorrista, né? Que se dirige ao trabalho pela caridade e pelo amor, por isso se faz acompanhar de uma entidade tão iluminada, que deve servir para ele de orientador. Né? Ou seja, o cara estava indo atender um paciente e tinha um espírito de luz do lado dele. Né? Por quê? Porque ele se fez credor daquela amizade. Então, se ele estiver lá atendendo, o espírito talvez não fale com ele diretamente, ou faz isso ou faz aquilo, mas vai intuir ele. Né? Já parou para pensar nisso? Lembra daquela publicação? Né? No livro mesmo do André Luiz acontece isso. Né? A Margarida, né, que está lá no livro Libertação, ela vai visitar um psiquiatra. Né? E aí o cara começa a tentar ver o caso dela. Em determinado momento chega um companheiro lá e fala alguma coisa no ouvido dele, um espírito. E aí ele fala assim, por que você não vai na casa espírita? Né? Na verdade o que aconteceu, ele foi intuído. Né? E aí ele dá umas ideias, pensa no medicamento, procura uns livros lá que ele tinha lá, porque a espiritualidade estava intuindo ele. E aí ele passa a medicação, a coisa toda, e sugere a ele buscar, né, alívio na doutrina espírita, que ela vai fazer. Né? Ou seja, ele foi médium. Ele atendeu, não saiu da área de trabalho dele, não virou olhinho, né? Não falou que tem um espírito aqui, nem vestiu uma roupa colocou um galho de arruda na orelha, mas ele foi um médium ali. E normalmente a maioria dos fenômenos mediúnicos são sutis. Né? No centro que frequente, sempre deixam bem claro que o telefone só toca de lá para cá, mesmo que você queira mais uma notícia para aliviar seu coração. Isso aí, gente, né, sem nenhuma crítica, isso aí é um jargão que veio do Chico. Né? Então, assim, o que acontece muitas vezes? A gente pega uma coisa que aconteceu de maneira com
em um caso com o Chico e transforma isso numa generalidade. Né? Uma vez perguntaram para o Chico sobre isso, ele falou que o telefone toca de lá para cá, que é uma verdade. Né? Mas, né, isso também muitas vezes é utilizado por algumas pessoas para meio que cortar esse tipo de pergunta das pessoas. Como eu não tenho capacidade, às vezes, de dar uma informação sobre essa, ou eu estou inseguro sobre isso, eu falo essa frase que corta o assunto. Né? Nós sabemos que a espiritualidade pode nos ajudar sim, né? Pode até nos dar alguma informação. Nem sempre eles vão dar, por quê? Em primeiro lugar, porque a gente não está pronto para aquilo. Segundo lugar, aquela informação talvez não seja tão boa. Em terceiro lugar, né, eles podem não ter autorização para dizer. Tá? Então, assim, né, porque senão geraria em muitas pessoas, a gente entende isso também, uma certa dependência espiritual, né, de saber sempre uma informação nova, porque a gente nunca fica satisfeito. Mas os espíritos, eles podem nos dar informações sim. Por exemplo, vai dar uma reunião mediúnica, manifesta um mentor lá, o que te impede? Fala, meu irmão, minha mãe desencarnou, você tem alguma notícia dela? Isso vai ofender o espírito? Na cabeça de algumas pessoas vai. Para os espíritos superiores isso não ofende, não. Né? O que vai deixar o desbaratinado é muitas vezes o médium que está recebendo aquele espírito que vai ficar com medo de falar bobagem. Aí ele vai travar a comunicação. E aí ele vai dar uma lição lá, falar que o telefone toca de lá para cá, como se os espíritos estivessem proibindo qualquer coisa. O que acontece é que existe muita imaturidade de nós que somos médiuns. E muito medo mesmo. A gente tem medo, médium, né? Se eu errar. Né? E todo mundo erra. Sabiam? Todo mundo erra nas suas percepções. Eu vou contar a história de vocês num erro meu. Né? Porque pra gente poder ver como é que são as coisas. Eu estava na casa espírita, mais ou menos 15 anos atrás, e a gente tinha uma reunião mediúnica que as pessoas pediam ajuda, né, na reunião lá, e elas colocavam um nome, e o que acontece, né, elas colocavam um nome lá e pediam orientação da espiritualidade. E ficava aquele tanto de papel lá, e cada médico pegava um e escrevia. Determinado dia eu cheguei lá, não estava nos meus melhores dias, sinceramente falando, né, nem lembro porquê, mas não estava. Eu cheguei lá na reunião, peguei um papel daqueles lá, o nome de uma pessoa, e, né, e veio, aí eu fui escrever, comecei a escrever lá, meu companheiro lá, né, foi uma mensagem bem genérica, para falar a verdade. Pedindo a pessoa para se esforçar, fazer reforma íntima, aquela coisa toda. E no final recomendando, né, em nome da espiritualidade, que o companheiro lá abraçasse uma tarefa, tipo acompanhando o quilo, alguma coisa assim, né. Passou-se mais ou menos umas 2 semanas e eu vi lá que o pessoal tava com um burburinho, me olhava de olho torto assim, né? E aí, né? Ninguém tinha coragem de falar, né? Porque achava que ia me ofender, né? Porque não pode errar, né? Não, né? E aí um companheiro que não vai muito com a minha cara, né? É sempre bom esses companheiros que não vão muito com a nossa cara. Ele virou pra gente lá num dia lá na reunião e soltou, falou assim, e aquele dia lá daquela mensagem? Eu falei, que mensagem, né? Porque ninguém teve coragem de falar com meus amigos, né? Me protegendo, né? Aí ele falou, não, aquela mensagem que você mandou lá pro fulano lá, você recomendou fazer campanha do quilo, reforma íntima pra um menino de 2 anos de idade. O que aconteceu? Que o espírito me enganou. Não, eu errei. Eu não percebi direito. Eu não estava bem preparado no dia. Saiu errado. Né? Eu interferi tanto no negócio que eu estava com outras preocupações e a mensagem saiu de uma maneira desarmonizada, desequilibrada. A culpa foi do espírito? Foi do Lucas? Foi não, foi do Marcelo. Marcelo confundiu. Isso é passivo de acontecer com todo mundo. Acontecer com o Chico também, não sei se vocês sabem. Muita gente pegava as cartas que o Chico dava, embolava e jogava na cara dele. Não tem nada a ver com meu filho isso aqui não. E aí? Por causa disso tudo que o Chico fez, perdeu? Ou nós só aceitamos 100% de acerto? Né? Aí eu pergunto, os professores sabem tudo dessas matérias? Os médicos nunca deram um diagnóstico errado? Nunca se confundiram? Né? E depois falam, nossa, que besteira que eu falei. Então, nós temos que baixar nossa bola. E isso, para alguns companheiros que estão na mediunidade, é o fim do mundo. Né? Eu conheço companheiros, né, que situações muito menos do que essa, assim, né, da pessoa, por exemplo, fala assim, vamos analisar isso melhor, a pessoa abandonar a casa espírita por causa disso. Porque ela tem tanto medo de ser analisada, porque ela não aceita falhar. Né? E lá no livro dos médiuns, o Kardec pergunta qual que é o melhor médium, né? Aí ele fala assim, aquele que erra menos. Ou seja, né, já estão preparados para lidar com ele, mas isso é uma coisa interessante para a gente lidar. Né? E não desabona ninguém não, porque o erro faz parte da nossa condição humana. Né? Nós temos que tomar cuidado com a perfeição. Sabe por quê? Porque normalmente quem se avoga imperfeito
está iludindo. E está iludindo os outros. Né? Imagina que eu tô aqui, falo que nunca errei, né? Aí eu tô lá, né? E blá 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 blá. E esse companheiro que não gosta de mim, um dia eu converso com vocês aí na rua. Não, mas que o Marcelo aquele dia lá e falou uma bobagem muito grande lá. Ele fez lá, mandou um menino de 2 anos fazer campanha do quilo lá em nome da espiritualidade. Né? Eu falei, nossa, não acredito, Marcelo do céu. Errou. Se falar é verdade, errei mesmo. Né? Nós temos que, ó. Porque sabe o que eu fiz? Pedir desculpa. Falei assim, gente, eu estava desequilibrado, tal, vou estudar, vou, né? Mas fui para reunião mediúnica do mesmo jeito no outro dia. Fui. Se aparecesse outro erro, pedi desculpa de novo e seguir para frente. Claro que a gente tem que se vigiar. Não quer dizer, qualquer coisa serve, tô nem aí. Não é assim não, né? Mas nós temos que estar abertos para entender isso. Então, muitos comportamentos, isso tudo eu tô falando da questão lá da casa espírita que falou que o telefone só toca de lá para cá. Isso às vezes é uma resposta conveniente, tá? O telefone toca de lá para cá, mas existem outros, né? Nós podemos também mandar uma carta, né? Fazer um sinal de fumaça. E os espíritos sabem da nossa necessidade. Os espíritos não são tão frios assim. Nós é que somos muitas vezes limitados em percebê-los. E temos dificuldade de lidar com isso. Às vezes o que acontece é que o médium não consegue desse tipo de comunicação. Às vezes é mais honesto, falar assim, olha, eu não consigo, eu não dou conta, eu tenho medo de errar, se o espírito falar alguma coisa da sua mãe aqui comigo, eu vou ficar morrendo de medo de falar uma bobagem, de você me falar que eu estou falando, eu estou inseguro, e por isso eu não quero falar sobre esse assunto, eu não consigo dar passividade para esse tipo de coisa. Né? Mas aí eu boto na boca dos espíritos, porque a culpa não é minha, quando os espíritos falavam, o telefone toca de lá para lá, para sempre. Né? O Chico Xavier falou isso numa conversa com 2, 3 pessoas, isso virou a regra da humanidade. Olha como é que é complicado. Né? Porque nós estamos apossando do conceito, né, para ele ser pretexto. Né? Mas é um tempo de pensar, né? Ai, tá tudo caindo aqui. Antes de tudo, os médicos são humanos, graças a Deus. Né? Porque se a gente não fosse humano, a gente ia ser alguma outra coisa que ia ser bem estranho. Brincando, né? Mas somos humanos na questão do erro, da falha e no desejo de acertar. Né? E os espíritos, eles são muito... como se diz? São muito diretos com isso. A questão não é falhar. A questão é desejar acertar. Né? E quando a gente falha, o que a gente vai fazer? A gente vai refazer. A gente vai pedir desculpa, a gente vai modificar, a gente vai tentar melhorar. Né? Então, assim, a mediunidade, ela não tem amarras. Sabe? Não tem ninguém que nos impede de conversar com isso. Você acha mesmo que o meu guia espiritual, que o Lucas vai chegar aqui em casa, aqui, ele vai falar, não posso falar isso não, porque lá na casa espírita proibido, não vou falar isso com você não. Posso falar isso não, porque o Chico falou no livro dele que não pode. Gente, isso não existe. Tá? Né? Então, existem coisas que não são adequadas. Existem coisas que são exageros. Nós temos que ter coisa que o Kardec era mestre. Bom senso. Bom senso. Né? Então, por exemplo, se eu tô... Meu pai desencarnou. Primeira coisa que eu fiz, gente, não que eu vi, como é que tá meu pai? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, deixa que nós estamos cuidando dele, confia, vai fazer prece. Eu já entendi. Né? Ou seja, o estado que ele estava não era talvez bom para ele poder me contar. Mas ele falou assim, nós estamos dando conta. Quando ele falou comigo que eles estão ajudando, eu já sei que eles estão fazendo o que eles podem. E aí eu já fiquei tranquilo, porque eu sei que a espiritualidade está fazendo. Mas aí eu vou querer ir além. Me conta o que está acontecendo, por quê, por que isso? Por mais que a gente queira, a espiritualidade já deu o que eu precisava ali. É esse ponto de equilíbrio que às vezes nos falta. Né? Ou a gente quer saber detalhe, aí o médico começa a fantasiar para atender o nosso conceito. Né? Ou então o médico bloqueia e fala assim, o espírito não fala nada disso não, ele falou que não sabe nada disso não, ainda dá uma bronca lá, que normalmente é a bronca do médium, não do espírito. Kardec convidava os espíritos a relatarem seus casos. Muitos relatos, por exemplo, estão no livro Céu e Inferno. Sim, né? A mediunidade de estudo. Né? É uma mediunidade que o Kardec trabalhava de maneira de pesquisa. Eu acredito nessa mediunidade. Meu sonho é montar uma reunião mediúnica de pesquisa nesses moldes. A gente perguntar para os espíritos, me conta, vão estudar, vão aprender, vão trazer informação. Fantástico. Né? Penso isso também. Uma vez recebi uma mensagem e fui certeira. Parei de perguntar por que não ficar com a vida dependente de comandos. Exatamente. Gente, o grande segredo é a sutileza. É uma coisa que o Liel fala comigo. Vou pegar o Liel. Fala muito do Lucas, né? Fala do Liel. O Liel é assim. O Liel, ele sempre fala comigo uma coisa que eu penso muito, que é o seguinte, olha.
as mensagens mediúnicas, elas são feitas para atingir o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque nós temos pouco tempo. Então, o que acontece? Muitas vezes, alguma companheira, algumas pessoas já até receberam, né, pede assim, a pessoa está precisando de uma ajuda especial, né? Aí chega assim, ó, manda essa mensagem para o nosso irmão aqui. Só que o jeito que ele escreve a mensagem é para aquela pessoa, mas o que está escrito ali vai servir para mais gente. Então, o que eu faço normalmente? Eu pergunto para a pessoa, eu falo assim, ó, tem uma mensagem de espiritualidade aqui para você. Você me permite que eu divulgue essa mensagem para poder atender outras pessoas? Aí, normalmente a pessoa deixa. Nunca aconteceu passar, não, mas se falar que não vou divulgar, né? Porque é a pessoa, né? Então nós temos que ter esse respeito também. Então, o que acontece? Eles se preocupam em atender mais pessoas. Porque eles sabem que dificilmente vai ter um médico que vai dar conta de mandar mensagem para 50, 100, 200, 300 pessoas. Né? Mas eles normalmente se reúnem, eles esperam algumas situações acontecerem, né? E eles utilizam aquilo a favor de muita gente. Eu lembro de uma mensagem que a gente recebeu tem umas 2 semanas sobre suicídio. Né? O Liel trouxe uma mensagem sobre suicídio, está até no Instagram aí. Foi uma das mensagens que mais teve visualização. Fui olhar lá, teve mais de 1.400 visualizações. Eu esqueci até assim. Né? Por quê? Porque a espiritualidade tinha uma pessoa em particular que estava precisando, estava pedindo mensagem com esse aspecto, mas era um momento adequado. Então ela atingiu um monte de pessoas. Era para aquela pessoa em específico, para um caso específico. Mas a forma como foi construída irradiou luz. Aí que está a questão da espiritualidade, que o pessoal às vezes fala assim, porque os espíritos não atendem indivíduo. Atende desse jeito. Por isso que as mensagens do Chico eram tão interessantes, porque ele dava uma mensagem que servia para aquela pessoa, mas que a informação atendia a 10. É o propósito da reunião mediúnica. Chega um espírito desequilibrado lá, começa a falar. O dirigente começa a conversar com ele. Né? O que aquele espírito passa, tem outros 50 igual a ele lá, escutando, mesmo com histórias muito parecidas. Então o que serve para ele, serve para todo mundo. É assim que a espiritualidade superior trabalha. Né? Evolução sempre. Que bom que podemos recomeçar. Graças a Deus, né? Nós estamos recomeçando sempre, né? E é isso mesmo. A Renata está falando aqui. A melhor mediunidade é o exemplo. E o melhor evangelho também. Exatamente. Tem uma frase atribuída ao Francisco de Assis que diz, né? Prega o evangelho em todos os lugares. Se preciso, use palavras. Olha que interessante, né? Porque a pregação do evangelho é vivência. Ou esforço para vivenciar, né? Eu acho que a gente tem que ter muito isso no nosso coração. Nós temos que nos esforçar para ser melhores. Né? Nós estamos vivendo em um momento, nosso tempo está quase acabando, em que nós podemos ser médios de muitas coisas boas. Né? E aí eu queria aproveitar, né, de ser médio de coisas boas que a gente está falando aqui. Né? Claro que se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer, tá, gente? Sobre nosso tema aí de responsabilidade diante da mediunidade. Né? E o que acontece com um médium que não tem responsabilidade diante da sua mediunidade? Ele vai atrair desequilíbrio para si mesmo. Né? A gente vai atrair desequilíbrio. Porque não se brinca com aquilo que é especial. Apesar do indivíduo não ser especial, mas a oportunidade é. Né? O Alan leu a mensagem lá sobre suicídio no estudo de mocidade que ele participa. Que bom, eu espero que tenha sido útil. Né, meus amigos? Mas assim, os espíritos eles são bem solícitos. Né? Eu posso dizer assim que às vezes eles não sabem muita coisa. Não. Uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, e aí tinha um companheiro lá, que é uma visita. Né? A nossa reunião pode visitar de vez em quando. Né? Vamos ver se na pandemia como é que vai voltar. Aí a pessoa tinha visitado, aquela coisa toda. No meio da reunião lá, a pessoa falou: eu queria saber como é que tá meu pai. Meu pai desencarnou e blá. Aí o Liel tava falando através de mim, né? Aí o Liel falou: você tá minha irmã? Como é que é o nome do seu pai mesmo? Me fala aí que eu vou procurar saber. Né? E aí, né? E ele não sabia, né? Aí a companheira falou: meu pai é fulano de tal, desencarnou assim. Ele pagou um pouco, né? Se dirigiu a um companheiro espiritual que estava com a irmã, tinha um espírito lá que acompanhou a moça visitando, e perguntou, né? Como é que tá? Aí ele foi e falou assim, ó, seu pai tá assim, assim, assim. Ele tá precisando de prece, tá, né? Ele ainda tá se acostumando com o mundo espiritual, ele tem muita saudade e tal, mas isso não preocupa não que Jesus tá cuidando dele, né? E falou com ela, assim, ó, eu não tenho muito tempo, mas na hora que eu sair da reunião, eu vou lá visitar ele e ver como é que ele tá? Para o seu coração ficar calmo. Ela tava muito ansiosa. E ele falou, não, eu vou lá onde que ele tá, vou procurar saber dele, vou ver o que eu posso fazer para ajudar também, né? E normalmente o espírito ele não tava bem. E ele fez isso mesmo, acabou a reunião, né? Eu lembro direitinho, ele se despediu, falou, vamos lá ver o nosso companheiro. E saiu,
né? Depois, uns dias, eu tive com ele apareceu lá, aí falou assim, fui lá visitar, realmente o estado dele é complicado, porque ele era muito materialista, aquela coisa toda, mas não é um espírito mau, não, ele vai se recuperar fácil, né? Conversei com ele alguns minutos lá, que eu tinha de tempo livre, nós conversamos, expliquei algumas coisas para ele, tentei acalmar o coração dele, e no mesmo dia à noite eu fui lá na casa da filha, né, a filha, se não me engano, e quando ela estava dormindo, fui lá e conversei com ela. E ela realmente ela relatou que teve um sonho, né? Que ela não lembra o que era, normalmente não lembra, né? Mas que ela acordou muito bem, muito, né? Aí eu falei, é isso aí, né? Funciona desse jeito. Então, assim, eles são solícitos. Eles, às vezes, o que acontece é que os espíritos não sabem, né? O espírito sabe tudo, né? Então, ele vai ter que procurar, né? Eu brinco muito com o Lucas. Falou, Lucas, tem um nome para esse caderno aí, né? Porque às vezes as pessoas pedem ajuda, né? Eu falo assim, o que eu vejo ele fala assim, fulano, ciclano, beltrano e fulano pediram aí pra você aí, né? Estão te pedindo. Aí ele fala assim, eu já sabia. Ou então ele fala assim, tá, o que eles estão precisando? Por causa disso, eu vou repassar isso pra quem é de direito, né? Porque os espíritos não dão conta de fazer tudo, gente, né? É uma ilusão nossa. Mas eles são solícitos, eles não ficam chateados, nem nervosos, nem dão uma resposta, tá? Nem é falta de educação você perguntar alguma coisa para os espíritos. Pode acontecer também que o espírito fale assim, eu não sei. Né? Ou então eu não posso te falar sobre isso, que eu não tenho autorização. Já aconteceu isso também. Né? Uma vez a gente estava perguntando sobre um amigo nosso que desencarnou num acidente. Eu perguntei para o Lucas, falei assim, Lucas, o que aconteceu com fulano? Ele falou assim, eu não tenho autorização para falar dele. Os espíritos que são responsáveis por ele não querem que chegue informação sobre ele para o plano físico. Mas por quê? Também não posso te falar isso não, só contente de saber disso. Beleza. Né? Ele me explicou com muita educação, com muito carinho, né? Mas ele estava respeitando o desejo dos espíritos que eram os mentores do moço lá, do rapaz, que não queriam. Pronto, acabou. Né? Aí quando a família me perguntou o que eu falei, eu falei assim, olha, pelo que a espiritualidade me falou, ainda não pode ter muita informação sobre a situação, porque eles estão cuidando dele lá. Pronto. Vou inventar uma mentira? Não vou, né? Mas é isso, meus amigos. Numa live que compartilhar no grupo de WhatsApp, você comentou que muitas pessoas que desencarnam ficam aqui, não chegam a conhecer outros planos, mas no caso que frequento, esses espíritos não são o que, filho? Muitos espíritos ficam no plano físico mesmo e ficam só vagando aqui no plano físico. Nem acreditam que estão desencarnados, a maioria, infelizmente, tá? Mas aqui você não completou o que você disse, Márcia. Você falou assim, não chegam a conhecer outros planos, mas no caso que frequento, esses espíritos não são. Eles não são o quê? Só para mim, faltou aqui para a gente entender a sua pergunta. Boa noite a todos. Né? E aí, Márcia, que deu ideia? Né? O Márcio deu ideia da live. Né? Normalmente eu pergunto pro pessoal o que seria interessante, né? E ele foi falar essa questão do compromisso. Né? E eu acho interessante porque compromisso tem muito a ver com ética. E ética tem muito a ver com fazer o que é certo. Né? E fazer o que é certo diante da própria consciência, não diante do que os outros acham. Porque muitas vezes a maioria das pessoas fazem coisas que não são éticas. E aí, para me seguir a maioria, eu deixo de ser eu mesmo, né? Para agradar. Né? E eu acredito que nós devemos agradar a nossa consciência. Né? Por isso que em questão de mediunidade, nós temos que buscar sempre o melhor padrão moral possível. Quando a gente fala moral, não é de moralista. Né? É a busca do bem pelo bem. É o desinteresse. É o fazer o nosso melhor. Porque mesmo que a gente erre, a gente vai errar na boa intenção, igual eu errei. Tá? Eu não errei querendo acertar, com certeza. Né? Eu não errei querendo enganar ninguém. Muito pelo contrário, ninguém gosta de errar, não. Pelo menos eu não gosto, não. Mas erra pra caramba. Né? Mas é interessante a gente pensar nisso. Né? Nós temos que aprender a querer ser melhor, desejar o bem, mas não sofrer por perfeição. Não sofrer porque nós não somos ainda aquele ideal que a gente plantou, que a gente quer que os outros vejam. Isso é ilusão. Né? É falta de maturidade espiritual. Querer que todo mundo ache que eu sou fantástico, maravilhoso e lindo, quando eu não sou. Né? Porque quem me conhece de verdade é quem convive comigo. Seja no mundo espiritual, seja aqui na minha casa. Vou perguntar pra minha esposa como é que eu sou. Né? Ela vai falar um monte de coisa boa de mim, tenho certeza. Ela vai falar um monte de coisa também que você, meu Deus, Marcelo, é isso aí. Né? Somos assim humanos. Né? E a mediunidade, a proposta dela é nos fazer melhores, pelo intercâmbio com aqueles que são melhores e pelo auxílio daqueles que são talvez piores. Né? Então eu auxilio aqueles que eu posso ajudar e eu aprendo com aqueles que podem me ensinar. E isso vale para todos os campos da vida. Né?
Então, uma pessoa, né, dentro dessa base, né, eu gosto muito do Sócrates por causa disso, né, porque o verdadeiro mestre é aquele que está sempre disposto a aprender. Né, então, isso tem tudo a ver com a nossa vida e com a nossa proposta de mediunidade. Né, fazer o nosso melhor dentro daquilo que nós damos conta, entregando o restante a Deus. Eu errei? Peço desculpa, eu vou seguir em frente. Eu acertei? Beleza, mas eu ainda preciso me aprimorar. Né? E nenhum erro, nenhum acerto são maiores do que a nossa intenção por trás deles. Então eu acho que isso aí resume muito a gente. Amigos, queria aproveitar, né? Nós estamos aí no finalzinho da live, né? Deixa eu ver se eu tenho tempo para aproveitar. Peraí. A companheira aqui eu não consegui ver o resto da frase dela, né? Mas aí na sexta-feira nós continuamos, não preocupa não. Eu queria aproveitar, amigos, anunciar aí para vocês que nós estamos aí com o nosso projeto de Natal começando, né? O Universo dos Sonhos 2020, que é a nossa festa de Natal, né? Que não vai ser uma festa, porque não pode ter aglomeração, né? Mas nós temos aí mais de 70 famílias carentes, né? O pessoal da creche Bom Pastor também, que são 50 internos, né? Creche, a gente fala creche, mas são todos adultos, tá, gente? Porque eles entraram criancinha, eles têm problemas mentais e psicológicos de vários graus e eles moram lá desde a infância. Então todo mundo cresceu lá, né? A maioria. Então não tem nenhuma criança, mas a gente fala creche ou lar na luz, né? Do nosso querido irmão Aldo, né? Que é o nosso amigo aqui, né? E a gente está começando a se mobilizar, né, para fazer o evento de Natal, né? A gente está pensando, né, em fazer a entrega do presente, que a gente sempre compra os presentes para as crianças, para as famílias, para as mães, para o morador de rua, né? Só que a gente não vai ter a festa como a gente tinha, né? Porque não pode aglomerar. Então nós vamos entregar os presentes, cesta básica, aquela coisa toda em dezembro, né? Nós já estamos começando a planejar e a gente está pensando em montar uma ceia para cada família. Então o que a gente vai fazer? Né? Ou a gente vai cozinhar e eles vão levar a ceia pronta, ou nós vamos dar os itens da ceia e eles vão montar uma festinha lá na casa de cada um. Né? Mas eu estou avisando só para já movimentar os corações aí, né? Porque todo ano esse é um momento muito, muito legal que a gente faz aqui, né, com o pessoal e que emociona muito. Né, porque são muitas famílias, muitos olhares, muitos toques, né, muitos corações que se encontram ali e a gente sabe que é um momento assim que o nosso coração fica, né, mais feliz. Né? Nós vamos divulgar aí algumas imagens, alguns vídeos aí que a gente está fazendo sobre o trabalho, né? Quem já participou, quem conhece, né, aí já sabe como é que é. Nós temos vários amigos aí que sabem, né, que estão aí com a gente. E eu já está começando a mexer com isso, tá? A gente vai fazer uma live aí, tá pensando em fazer virtual, a gente vai ver uma coisa assim bem legal, assim, pra gente poder movimentar esses corações todos aí, né, dos nossos acolhidos. Hoje nós estamos quase 76 famílias, se não me engano, né? Eram 40 antes da pandemia, agora nós estamos com 76, meu Deus do céu. É bom nem ficar pensando, fazer igual o Lucas, não pensa nisso não, vai trabalhar, né? Mas eu estou dividindo com vocês aí, nós vamos colocar informação, nós temos o Instagram do projeto também, nós vamos começar a falar, né? Tem até uma mensagem que o nosso amigo Lucas mandou para os companheiros do trabalho, mas é só para poder falar que a coisa está começando a se movimentar. Nós trabalhamos com apadrinhamento, a gente apadrinha família, criança, né? Mas aí nós vamos pedir a ajuda aí de todo mundo aí que puder nos ajudar, que quiser participar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? No mais, meus amigos, né? Muito boa noite. Jesus nos abençoe. Vamos nos lembrar que nós todos somos instrumentos da luz e do amor. A criança é difícil, eu não tenho a conta não. Quem controla isso aí é a minha esposa. Eu sei que são 72 famílias. Sem contar, né, os mais de 50 internos da creche, os moradores de rua. A gente apadrinha todo mundo. As crianças, as mães, os pais quando tem, né, que infelizmente a maioria não tem. Né, são famílias grandes, às vezes com 6, 7, 8, 10, 12, né. Tem uma família lá que é emblemática, que é uma senhora lá, que tem idade da minha esposa, mais nova que minha esposa. Tem 12 filhos, tá? 12 filhos, dos 12, os 6 mais velhos também já tem seus filhos, morre todo mundo junto. Parece uma aldeia, uma tribo, né? Mas assim, e a gente apadrinha todo mundo da família, tá? E as crianças, e a gente faz uma lista com as histórias, a gente vai fazer uma coisa bem legal, tá? E a gente vai passar para todo mundo aí, quem quiser, tiver interesse. E aí normalmente, aí depois a gente explica como é que funciona, a questão do apadrinhamento e tal, o que a gente compra, o que não compra, o que faz, como é que faz. Mas é uma coisa bem legal, né? Nós temos o Instagram Universo dos Sonhos, até colocar ele depois aí pra gente poder ver umas fotos, né? E ano passado a gente fez, né? A gente colocou também. Mas é isso, viu, meus irmãos? A gente vai trazendo informação. Jesus nos abençoe a todos, que Ele possa nos iluminar, encher o nosso coração de amor. Possamos sentir a presença amorosa do Cristo entre nós, trabalhando, servindo,
aprendendo e amando. Senhor Jesus, ajuda-nos a superar as nossas falhas, a crescer e, acima de tudo, a sabermos tentar o nosso melhor. Fica conosco mais uma vez, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, fiquem todos com Deus, viu, meus amigos? Tchauzinho.